agosto, 15 de agosto de 2022, Romanos 8, Nova Bíblia Viva. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo esse poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim, agora podemos obedecer às leis divinas, se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem então somente para agradar a si próprios, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. Por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembrem-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que seus corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede, pois se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão, mas se a destruírem juntamente com suas más obras, por meio do poder do Espírito, vocês viverão. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Papai. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência que se encontra e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora como uma mulher que está em trabalho de parto. E mesmo nós, os santos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós como uma mostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura, também gememos interiormente para ser libertados da dor e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia, quando Deus nos dará plenos direitos, nos adotando como seus filhos, inclusive a redenção dos nossos corpos. Somos salvos por essa esperança, e esperar quer dizer esperar ansiosamente, conseguir algo que ainda não temos. Quem espera aquilo que está vendo? Entretanto, se precisamos continuar a esperar em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a esperar com paciência. E desse modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar.
O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos, e Ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem de seu Filho, de tal modo que seu Filho seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, Ele também chamou. Não somente chamou, como também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que podemos dizer diante dessas coisas tão magníficas como essas? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós? Visto que Ele não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará de graça todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É quem o justifica. Deus é quem o justifica. Quem nos condenará então? Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa, e agora está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem então pode nos separar do amor de Cristo? Será sofrimento ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo, ou a própria morte? Como está escrito: mas o fato é que, por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem o lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, Nova Bíblia Viva. Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente. A fim de nos salvar, Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano, como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim, agora podemos obedecer às leis divinas, se seguirmos o Espírito Santo, e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, vocês são controlados pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. Contudo, agora que o que sofremos é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós? Visto que Ele não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, por todos nós, será que certamente não nos dará de graça todas as coisas? Todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus.